Depois de algumas semanas intensas falando sobre a nossa relação em família, eu queria hoje nesse dia 15 de junho falar com vocês algo mais básico, mas que é preciso sempre ser lembrado da comunidade cristã. Ao longo dos anos, a gente começa a caminhar, a gente vai caminhando com Jesus e conforme passam os anos, a gente se esquece de coisas básicas. Vocês já perceberam? A memória nossa vai ficando fraca e a gente vai meio que... É que nem na estrada, né? Quando você está na cidade, você vai atento, primeira, segunda, terceira, anda, para. Mas quando você pega uma rodovia e depois de algumas horas dirigindo naquela rodovia, você meio que entra no automático. Você põe quinta ali e vai no automático. Eu acho que a vida cristã, a vida com Jesus, a vida de seguir Jesus, ela tem essa tendência de fazer a gente caminhar, e depois de um tempo a gente para de se emocionar ou de se alegrar com coisas que antes enchiam o nosso coração. Acho que isso acontece nas relações num todo. A gente começa a namorar, é uma beleza, a gente casa, que alegria, mas depois dos anos, se você não cuida, se você não mantém, se você não relembra certas coisas, você vai entrando numa espécie de automático e a vida vai virando automática também. E quando você se vê, quando você se pega, você está perdido. Quando você se pega, você está longe. Seu coração está longe, seu corpo está perto, mas seu coração está longe. Quando você se dá por conta, o seu coração está longe do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, embora você esteja ali todo dia vendo eles. E assim vai acontecendo com Jesus também. A gente vai caminhando no automático, achando que, não, nós estamos bem, nós entendemos o plano de salvação, nós entendemos a grande história, nós entendemos o que Jesus fez por nós, só que a nossa vida entra numa rotina dinâmica que não se lembra mais do que significa isso, não valoriza mais essas coisas. Isso acontece na vida de um rapaz, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que muitos de vocês conhecem como o filho pródigo. E o filho pródigo é esse retrato dessa pessoa que, ao longo da vida, se esqueceu de valorizar aquilo que tem, aquilo que é, aquilo que ganhou, e passou a viver no automático. Eu já falei muitas vezes aqui sobre o filho mais velho. Hoje eu quero falar sobre o filho mais novo, que é o filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer aquele que é extravagante. Pródigo quer dizer aquele que não está nem aí para os recursos que tem e que gasta mesmo. E que esbanja mesmo. É isso que é filho pródigo. Pródigo não é aquele que volta para casa. Pródigo é aquele que gasta e que esbanja o que tem. Talvez alguns de nós poderíamos ser chamados aqui de pródigos, né? Ou pródigas, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Dá um cartãozinho de crédito na mão, dá um dinheirinho a mais para ir no shopping, vira a mulher pródiga. Dá um cartãozinho para um homem, ele vai numa loja de carros, ele vira o homem pródigo. Pródigo não tem nada a ver com prodígio, tá? Prodígio é outra coisa. Mas o filho pródigo é esse reflexo de alguém que tem muito, mas que em algum momento da vida não valoriza mais as coisas que tem e começa a esbanjar. E o Evangelho de Lucas relata isso para a gente. E é importante a gente perceber o porquê que o Evangelho de Lucas, por que Lucas escreve para a gente essas mensagens, essa história. Quando você está lendo o Evangelho de Lucas, você tem que lembrar que por trás do escritor de Lucas, você tem um discípulo de Jesus que está averiguando todas as informações sobre Jesus, sobre o Messias, sobre qual o impacto que esse Messias teve na história. E ele está escrevendo essas informações para um oficial romano chamado Teófilo. Quando você pega o primeiro capítulo de Lucas, você vê que o livro de Lucas é escrito para esse camarada. Ele fala, ó excelentíssimo Teófilo, eu estou me dedicando a escrever, a verificar todas as coisas de maneira cuidadosa para que você saiba tudo o que aconteceu em Jerusalém.
sobre esse homem chamado Jesus. Porque a pessoa de Jesus, quando ela aparece no primeiro século, irmãos... Está todo mundo comigo aqui? De boa? Então tá bom. Não sei se vocês estão dormindo com os olhos acordados ou se estão... Mas olha só, no primeiro século, quando a pessoa de Jesus aparece, ela aparece de maneira tímida. Né? O reino de Jesus, a mensagem de Jesus é um negócio tímido, é um negócio que você não dá nada por ele. É um negócio que você começa e fala assim, isso aí vai mais um. E com o passar dos anos, quando Jesus começa a ministrar e a pregar e a fazer os sinais, começa a ficar claro que a pessoa de Jesus não é meramente igual a de um profeta, igual a de um guru, igual a de um mestre. Jesus é algo totalmente diferente de tudo que eles tinham visto. Ele é uma pessoa diferente. E ele tem um propósito diferente, ele é um rei diferente. Ele é alguém de autoridade que se comporta de maneira diferente. Por exemplo, enquanto os discípulos querem aproveitar a fama de Jesus para tomar o poder do Império Romano, Jesus está dizendo que não é pela espada que a gente faz essas coisas. Jesus ele quebra um monte de paradigmas humanos, mas por quê? Porque Jesus nada mais é do que Deus encarnado vivendo entre nós. Para pensar nessa declaração. Jesus, ele é o Filho de Deus, Deus encarnado, vivendo entre nós. E você precisa saber disso, meu irmão, porque às vezes eu acho que a gente segue Jesus como se ele fosse um mero guru, um mero sábio do Oriente, um hipster, um bicho grilo, um camarada que gosta de fazer o seu show na rua. Ou alguns de nós veem Jesus como um grande psicólogo, como um grande teólogo. Jesus é o Deus encarnado, vivendo no nosso meio. E Lucas, quando está escrevendo isso, quando ele está escrevendo todo o seu evangelho, e ele vai escrever a parábola do filho pródigo, que é contada por Jesus, tem algumas verdades que a gente não percebe se a gente lê de maneira rápida. Porque as grandes aplicações que nós temos do filho pródigo é aquele filho que foi embora de casa, deixou o pai, depois passou aperto, voltou para casa, não é? E que o pai ficou lá em casa chorando por ele, esperando ele voltar e tal. Então todos nós temos que fazer isso também e voltar um dia. Mas nós não paramos para entender, de fato, o que Lucas estava querendo desconstruir ou atacar quando ele descreve essa história que Jesus está contando sobre o filho pródigo. E é isso que nessa manhã eu quero ver com vocês, antes da gente participar da nossa ceia. Capítulo 15. Jesus, em resposta a alguns religiosos que diziam para ele assim, diziam nos cantos, né? Que nem... Onde tem gente é complicado, as pessoas falam pelos cantos. Não sei se vocês já perceberam isso. Obrigado, Silvio. Quando a gente está em comunidade, por exemplo, a gente não percebe, mas as pessoas elas falam pelos cantos. E a gente pensa que os outros não vão descobrir ou não vai chegar na gente que as pessoas chegam. Assim acontecia com Jesus também. Jesus estava lá com a sua turma, pregando, ensinando, e de repente todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam e diziam assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essas parábolas. Então, no meio desse bafafá, no meio dessa conversinha de canto, no meio dessa fofoquinha, dizendo, não, tá vendo, Jesus, ele come com gente complicada, ele se assenta com pessoas que têm vícios. E, olha, ele está vendo, ele está conversando com aquele mentiroso, ele está conversando com aquela pessoa que largou da família, aquela fulana que traiu o marido, olha, ele está conversando com o cicrano ali que é violento, ele está conversando com aquele político corrupto. Né? Os fariseus, os hipócritas, são aqueles que criticam Jesus por isso. E Jesus, em vez de responder, fala, para de ser boca aberta aí, ficar falando essas besteiras aí. Jesus pega e fala, vou contar uma historinha para vocês. Aliás, vou contar 3. Ele conta uma, que é a história
da moeda que se perdeu, e aí a mulher que estava limpando a casa, botou todos os móveis para cima, varreu tudo até achar essa moeda, contou a parábola da ovelha que se perdeu, e aí o pastor foi atrás dessa ovelha, e eu sei que muita gente gosta de usar esse texto para dizer que o pastor da instituição Aliança Cristã precisa ir atrás das ovelhas perdidas da Aliança Cristã, né? O problema é que as ovelhas da Aliança Cristã não sabem que as ovelhas que elas dizem que são as ovelhas perdidas da Aliança Cristã não são ovelhas da Aliança Cristã. Então, mas esse trecho não é para esse tipo de pastor. Ele está dizendo do pastor que vai cuidar das ovelhas. Ele está dizendo de Deus que vem ao encontro dos homens pecadores, e não do pastor da igreja que vai atrás dos membros que não vêm na igreja, ou dos frequentadores que não vêm na igreja. E aí ele chega na história número 3, que ele vai subir um pouco assim o nível de entendimento de quem está ouvindo ele. Porque quem está ouvindo ele são pessoas religiosas, são pessoas piedosas, sim, pessoas que tentam viver uma vida certa, uma vida correta, mas são pessoas também que estão se dando conta que elas não são perfeitas e que elas, apesar de elas tentarem, elas não conseguem atingir um padrão. E aí Jesus vai contar essa história dizendo o seguinte: um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aqui você tem uma família, um pai com 2 filhos. 2 filhos que estão do lado do pai, que estão andando junto com o pai. 2 filhos que se sentem muito cuidados e muito bem na vida que levam ao lado do seu pai. O seu pai não é um homem pobre, não, é um homem rico, é um homem que tem poder, é um homem que tem influência. E, logicamente, os seus filhos também desfrutam desse negócio. Ou vocês acham que os filhos do grande fazendeiro aqui andavam que nem mendigo pela rua? Não. Eles frequentavam os melhores lugares, eles tinham carros bons, eles tinham os melhores celulares, eles iam para as grandes festas, faziam grandes viagens. Esses caras estavam bem. E aí, um desses meninos, o mais novo, não sei por que Jesus fala que é o mais novo, né? Mas eu tenho um palpite. É porque o mais velho também tem um problema. Só que o mais velho já conhecia o pai, porque ele é o mais velho. O mais novo, ele veio depois. E eu acho que Jesus vai associar esse que veio depois a nós. Mas o mais novo chega a Jesus, ao pai e fala: olha, pai, é o seguinte, eu não quero mais viver aqui na fazenda, está muito monótono, está muito assim paradão, eu já estou cansado do meio do que eu tenho experimentado aqui esses anos. Gostaria, se fosse possível, né, já que o senhor não morre logo, que o senhor adiantasse o processo de herança. O que isso parece para vocês? Um filho chegar em você e dizer assim: meu pai, olha, ele não disse isso no texto, mas quando você pede para o pai repartir a herança antes dele morrer, você está querendo dizer o quê, né, para o seu pai? Morre? Libera a verba para nós. Morre. Pai, a sua presença não nos interessa mais. Pai, a sua companhia não nos interessa mais. Pai, estar com você já não é mais tão prazeroso. Pai, estar com você já não supre mais a minha necessidade ou o meu vazio emocional. Pai, a única coisa que me interessa em você nesse momento, Pai, é a sua fortuna. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. É claro que desperdiçou vivendo irresponsavelmente. Se tem um negócio na vida que a gente precisa aprender, se a gente não aprendeu ainda, é que é o seguinte, ó, dinheiro que vem fácil, vai fácil.
Mas também, dinheiro que você não sabe o valor que teve para conseguir, você gasta ele fácil também. É só olhar o dinheiro que você gasta, que você tem que usar quando com os frutos do seu trabalho, e o dinheiro que você tem que usar quando você ganha de presente. Né? Se é que você ganha de presente dinheiro de vez em quando. Quando você ganha dinheiro de presente, você torra ele sem pestanejar. Mas quando você lutou para trabalhar, você fica naquele negócio, né? Ó, segura a onda, não, hoje não dá. E é claro que esse menino, ele pega uma herança que não é dele, ele pega uma fortuna que não foi ele que construiu, embora fosse dele essa fortuna. E ele vai embora, e ele usa essa fortuna, porque ele não valorizou essa fortuna. Ele vive irresponsavelmente. E depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Como que um filho de um cara super rico, com a sua herança, metade da fortuna de tudo que o pai tinha, torra tudo isso a ponto de passar necessidade? Esse menino nem sequer teve a manha de botar esse dinheiro no investimento, ou parte dele, aplicar parte dele para ter um rendimento, para ir vivendo. Ele saiu usando tudo o que tinha, como se o dinheiro nunca fosse acabar. Até que ele se viu em apuros, ele se viu em necessidades. Em quais tipos de necessidade? Começou a trabalhar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Pô, cuidar de porco, pastorear ovelha, legal, cara. Tranquilo. Agora, cuidar de porco. O que você faz quando você cuida de porco? Como é que você fala, porquinho, não deita na lama não, porquinho. Não, porquinho, vem cá, porquinho. Você faz o que com porco? Né? Cuidar de porco é dar comida para porco. É dar comida, é alimentar os porcos. Não tem o que fazer, porco não fica pastando. Porco não fica ciscando no quintal, porco não bota ovo. Porco dá bacon, é gostoso, barriguinha, né, de porco e tal. Mas olha só, esse cara sai da posição de um filho que tinha tudo, aonde ele vai ter que experimentar aquilo que os empregados do seu pai experimentavam. E ele vai por um tempo trabalhar como cuidador de porcos, e Jesus diz que esse menino, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome e a necessidade desse camarada era tão grande que ele queria comer o que os porcos comiam. Imagina o seguinte: e se esse filho mais novo, fôssemos nós? Qual semelhança essa história teria conosco? Quem é o pai da história? Quem é o pai da história? Quem é o filho mais novo? Nós. Quando é que nós saímos da casa do pai? Quando nós decidimos seguir nosso próprio caminho. Que mais? Quando foi que nós, como humanidade, decidimos andar ou irmos embora da casa do pai? Lá no jardim. Quando nós decidimos andar longe de Deus. Nós não apenas desobedecemos Deus, mas nós também deixamos de amar Deus. E naquele momento nós pegamos tudo que nós tínhamos. Engraçado, porque o pai não fala para o filho assim, quando o filho vai embora: filho, pega as tuas coisas e vai, mas deixa a minha herança aqui. Não, o pai deixa ele ir embora com a herança. E nós, quando nós saímos do jardim, nós saímos com a nossa herança. Qual era a nossa herança? Nós saímos com a nossa vida. Nós saímos com os nossos dons. Nós saímos com as nossas riquezas, com a nossa sabedoria, com a maneira como Deus nos fez. Deus nos criou de maneira perfeita, irmãos. Deus criou a humanidade para se relacionar um com o outro. Deus criou a humanidade para ter paz no coração. Deus criou a humanidade para produzir, para construir. E quando a gente, como humanidade, se desconectou de Deus, a gente saiu do jardim junto com isso.
E a gente achou que estava beleza. Por quê? Olha, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um emprego. Eu não preciso do Pai. Eu não preciso de Deus. Eu posso construir a vida do jeito que eu bem entendo. Se nós somos o filho mais novo, aonde que são essas terras distantes para onde o filho mais novo foi depois que ele deixou a casa do pai? Aqui. Aqui no exílio. No lugar onde nós vivemos exilados. Exilados de quem? De Deus. Distantes de quem? Do Pai. Essa compreensão de vida, eu sei, para alguns isso está sendo assim, poxa, mas isso é arroz e feijão. Mas eu tenho certeza que aqui dentro dessa sala, talvez a maioria de nós ainda não entendeu essa dinâmica, não entendeu essa mensagem de Deus que olha para nós e diz assim, Gabriel, você está longe, cara, da casa do Pai. Charles, você está longe. Fernando, você está distante. Não adianta, eu sei, você tem recursos, você tem um bom caráter. E olha, pela misericórdia de Deus você tem um bom caráter. Olha, eu não sou uma pessoa que sou criminosa e que ando pelo mundo tocando terror. Pela graça de Deus. Porque era para todo mundo tocar o terror, era para todo mundo fazer a pior das coisas. Pela graça de Deus, alguns de nós ainda temos parte da riqueza que trouxemos da casa do Pai. Só que essas riquezas, elas se esgotam e não são capazes de nos manter supridos para sempre. E como aconteceu com o filho mais novo, que gastou irresponsavelmente a sua riqueza, nós também fazemos isso. Quando você pega tudo que Deus te deu e usa de maneira irresponsável. Vivendo como se Deus não existisse, como se Deus tivesse abandonado você e não você abandonado Deus. Esse menino, ele está num momento de necessidade, mas parece que ele não reconhece ainda que ele precisa de Deus de volta. É como nós. Nós estamos gastando a nossa vida, nós estamos gastando o nosso tempo precioso, que nós dizemos que é precioso, mas só dizemos que é precioso porque quando a gente ganha dinheiro com ele, quando a gente não ganha, ele não é precioso. A gente está gastando tempo, a gente está desperdiçando tempo com a família, nós estamos desperdiçando tempo atrás de status, e a gente vai cultivando dentro de nós esse sentimento de vazio, que nunca está bom, nunca está certo, nunca cheguei aonde quis. Olha, não consegui ainda construir minha casa, não consegui deixar minha casa daquele jeito, não consegui ter meus netos ainda, não consegui saldar minhas dívidas. A gente sempre tem uma cenourinha pendurada aqui, né? E estão correndo atrás, que nem o burrinho faz. A gente sempre está tentando achar o nosso ponto de refúgio, nosso ponto de equilíbrio, longe de Deus. Às vezes é numa pessoa, às vezes é num relacionamento, às vezes é num casamento. Às vezes é num filho, no status de um filho, não é? Às vezes é num bem que você compra. A gente está ali, e isso consome a gente. Isso arrebenta com a gente. A gente sempre acha que, se a gente sair daqui e for para lá, aí vai melhorar. Aí quando chega lá a gente fala, não, acho que eu tenho que sair de lá e ir para lá. Aí lá vai ficar melhor. A gente sempre está tentando achar o refúgio das nossas vidas em algum lugar, longe da casa do Pai. E o que acontece é que a gente vai comendo essa comida de porco e a gente vai desejando aquilo que os porcos vão comendo. Caindo em si, versículo 17. Caindo em si. Quantas vezes você já caiu em si nessa vida? Quantas vezes você já teve a oportunidade de ter aquele clique? Pá! É isso. Às vezes é só no meio do sofrimento que a gente faz isso, infelizmente, gente.
Às vezes a gente cai em si somente quando as coisas estão no fundo do poço. Quando a gente está lá, desejando comer a comida de porco, e ninguém nos dá nada. É quando a gente quer pelo menos alguma coisa que encha o nosso estômago, e ninguém nos dá nada. Ali a gente cai em si. E pela misericórdia do Pai, a gente pensa assim, uau, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Quantas vezes você na sua vida pensou que a tua grande necessidade talvez fosse de Deus, de reconciliação com Ele, e não das coisas que você tem conquistado para si? Quantas vezes você já caiu em si e parou de ficar botando a sua expectativa nas coisas que você tem e nas coisas que você faz, ou naquilo que você é, e disse assim, poxa, o que eu preciso, Pai, é da tua amizade. O que eu preciso é desse teu amor que me guia e que me fortalece ao longo da caminhada. Eu não preciso de mais nada. Ainda que aqui fora esteja terrível, o que eu preciso é de você, Pai. Esse filho, ele chega nesse ponto e aí ele faz todo um teatro que ele monta, ele fala, eu vou me colocar a caminho e vou dizer para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então é o teatro. Ele fala, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou me humilhar diante do meu pai e eu sei que eu já não consigo mais voltar para ser como filho, mas eu posso pelo menos ficar lá na fazendinha do meu pai e pelo menos comer. E ele acha que ele vai chegar em casa e vai dizer, pai, com licença, sou seu filho, tal, lembra de mim, não sou mais, mas olha, eu realmente pequei, e nisso ele está certo, eu pequei. Por que eu pequei? Porque eu não valorizei as coisas que você me deu, e eu fui embora por uma terra achando que eu ia viver bem sem o Senhor. Pai, eu pequei contra você, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí ele já começa a extrapolar, porque ele não tem esse direito de julgar se ele vai ser o filho ou não. Filho é um negócio que você não deixa de ser. Mas ele acha que por causa das más obras dele, por causa das besteiras que ele fez, ele podia ter sido excluído. E deveria ter sido, não deveria? Porque, pô, ele levou metade da herança do pai. Devia, pronto, acabou, não tinha que receber mais nada. Ele volta para o pai e Jesus conta que a história foi bem diferente. Engraçado, né? Quem está escutando essa história são os fariseus, de um lado dizendo que Jesus come com pecadores e recebe pecadores. E do outro lado, quem está escutando essa história? Os pecadores. De um lado, aqueles que não se acham pecadores, aqueles que não acham que precisam de Deus. E do outro, aqueles que sabem que eles estão lascados mesmo e que eles precisam de Deus. E os dois estão escutando essa história. E de repente, quando chega nessa parte da história, os fariseus, que são aqueles que não se acham pecadores, estão pensando, esse cara vai voltar e o pai vai dar uma coça nele e vai mandar ele embora. E quão grande não é a surpresa quando o filho chega e diz o texto que diz a história de Lucas, que estando ainda longe, ele nem tinha noção de que o pai estava esperando ele. Ele nem sabia que o pai estava a postos, dia após dia, esperando que o seu filho voltasse. Estando ainda longe, seu pai o viu. Não ele viu o pai. O seu pai o viu. Porque quem o estava aguardando era o pai. E cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e o beijou. Quem foi na direção de quem? O filho foi na direção do pai ou o pai na direção do filho? O pai na direção do filho, com certeza. Porque o filho vem com a justiça própria. Pai, eu pequei, não mereço mais. Mas quem vai para o pai, para o filho, cheio de compaixão e derrama amor sobre esse filho, é o pai. O filho disse, pai, pequei, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Como que nesse momento está o público que está ouvindo Jesus contar essa história? Aqueles que são os fariseus, que é inadmissível o pai ter aceitado o filho, estão pensando, que história mais sem vergonha essa história, mais michuruca, onde já se viu o pai receber e colocar um anel e restaurar o moleque à posição de filho, e ainda mandar uma festa, fazer uma festa para o moleque. Onde já se viu o pai usar o dinheiro, que agora era do filho mais velho que ficou, porque o filho mais novo levou a parte dele toda embora. Então tudo que qualquer copo d'água que ele tomasse dentro de casa agora, seria do irmão mais velho. E o pai não está nem aí, o pai pega o dinheiro do irmão mais velho e faz a festa para o filho mais novo. Então de um lado você tem os religiosos, e aquelas pessoas que não são só religiosos, que a gente acha que religioso é aquela pessoa que gosta de ir na igreja. Religioso não tem nada a ver com quem gosta de ir na igreja, não, gente. Ser religioso não tem nada a ver com quem gosta de cantar músicas mais solenes, com quem é gospel, não tem nada a ver. Religioso é quem acha que ganha o favor de Deus a partir dessas coisas. Esses é que são religiosos. Você tem esses religiosos ali levando um tapa de luva na cara. E os pecadores, provavelmente, achando o máximo. E dizendo, é isso mesmo. Que notícia boa, que coisa fantástica. Um pai restaurando o seu filho à posição de filho. Uma coisa inadmissível. Um filho que perdeu tudo e que agora tem tudo de novo. Se nós somos o filho, como que a gente se vê nessa história? Nós somos o filho mais novo que tem voltado ao pai e temos recebido do pai esse abraço, essa recepção. Nós somos o filho que tem caído em si e percebido que é somente no abrigo da casa do pai é que nós vamos ter aquilo que nós de fato precisamos? Ou a gente ainda continua cultivando expectativas em outras coisas? Quero terminar com uma historinha para vocês. Havia um cortador de árvores, um lenhador, que ele tinha uma missão de limpar um terreno no meio da mata, derrubar aquelas árvores, porque ali iria se construir um empreendimento imobiliário. Então, antes dele fazer o serviço, ele chegou até o local, olhou aquele grande descampado assim, com as árvores que ele ia ter que derrubar, e ele com o seu machado, ele olhou, de repente ele viu no alto de uma das árvores uma mamãe pássaro que sempre vinha, subia, voltava, saía, voltava e entrava no seu ninho, trazia comida para os seus filhotes. E ela, ao mesmo tempo que ela trazia comida, ela também ia ajeitando o ninho e tal. E ele ficou com dó daquela mãe passarinho, porque ele ia derrubar as árvores daquele espaço e ela ia ter que refazer a sua casa. Então ele pegou o machado dele, foi até aquela árvore e começou a bater com o cabo do machado na árvore, balançando a árvore até a mamãe passarinho perceber que estava algo de errado. Então ela pegou os seus filhotes e foi para uma outra árvore. E começou a construir o seu ninho de novo. E o lenhador olhava aquilo e falava, puxa, mas eu também vou ter que derrubar aquela árvore. Não vai ter jeito. E ele ia lá com o machado e batia naquela árvore e chacoalhava, e lá de cima a mamãe pássaro chacoalhando, e de repente ela olhava e falava, o que você tem de errado? O que tem de errado com você, cara? Me deixa! E aí ela tinha que voar daquela árvore e ir para outra árvore.
E quando ela chegava na outra árvore e começava a reconstruir o seu ninho, sabe o que acontecia? O lenhador ia lá de novo e e balançava a árvore, e ela ficava tremendo, de novo. E ela foi até que essa mamãe pássaro decidiu voar para uma rocha no alto. E fez o seu ninho lá no alto, na rocha. E aí o lenhador percebeu que ela estava segura naquela rocha e não mais a incomodou. Parece que nós somos como essa mamãe pássaro. Não adianta onde você construa o seu ninho e as suas esperanças nessa vida. Sempre vai ter um lenhador que vai chegar e vai te tentar derrubar. E vai acabar com as suas expectativas. Se você tentar construir o seu ninho na sua família, por exemplo, as suas expectativas e colocar Deus abaixo da sua família, você vai se frustrar com isso. Porque você vai ver que a sua família é imperfeita. Se você tentar buscar isso no teu trabalho, achando que se você tiver um bom trabalho, aí você vai ser de fato feliz, o lenhador vai vir e vai te mostrar que aquilo ali não é seguro o suficiente. Você sempre vai estar querendo mais. Se você tentar construir o seu ninho na sua igreja, como pastor, no seu ministério, e tentar se ajeitar ali, porque ali você vai ser realmente, de fato, super feliz, o lenhador vai estar sempre te lembrando de que ali é um lugar de imperfeição e que ali você não vai também encontrar satisfação. Se você tentar com o dinheiro, se você tentar com a sua aparência, você sempre vai ser tocado e você vai ficar a vida toda buscando abrigo em vários outros lugares. Mas a hora que você se refugiar na rocha, que é Jesus, na hora que Jesus for a pessoa mais importante para você, porque Ele é a casa do Pai que você e eu precisamos para estarmos seguros, não importa mais se as outras árvores da nossa vida forem derrubadas. Quando o amor de Deus por nós for essa rocha segura, que nós nos sentimos seguros, a gente não vai mais precisar fugir de lugar para o outro. E você? Você já voltou para a casa do Pai? Todo mundo é pródigo. Não tem ninguém, não, que não pense em ir embora um dia e partir. Todo mundo é pródigo, não tem ninguém, não, que não pense em ir embora um dia, partir, abraçar o mundo como se fosse um barão leve. Mas a vida vai ficando longe, dura, seca. Quem não é assim? Feito o mais velho, apegado ao seu chão, que não foi embora aparentemente. Certamente invejava o aventureiro irmão. Uma existência mentirosa longe, dura, seca. Quem não é assim? O coração engana, coração danado. E não deveria enganar? Fica a saudade do Éden, da viração do dia, quando era simples, era fácil ter a boa companhia de Deus para conversar. Tem sempre alguém partindo, sempre alguém chegando, todo mundo é pródigo. Tem sempre alguém fugindo, alguém se enganando. Todo mundo é pródigo, todo mundo é pródigo. E inclusive Deus é pródigo. Porque se tem alguém que é pródigo nessa história, é o pai. Vocês acham que o filho esbanjou quando gastou a fortuna do pai? Imagina o pai, quando o filho chega e esbanja uma festa daquela. E esbanja um amor daquele. De receber de volta o seu filho, como se ele não tivesse ido embora. Esse é o Deus pródigo, que olha para você dia após dia e está dizendo: meu filho, volta, vem, anda comigo. Meu filho, para de colocar todas as expectativas nas coisas desse mundo. Se abriga em mim, eu sou a rocha. Renda a sua vida a mim. Meu filho, você precisa de mim. E eu te amo e quero você de volta.
você? Está fugindo ainda? Está longe demais para voltar? Quero te convidar nessa manhã a voltar para a casa do Pai, se você estiver longe. Dizer para você que na casa do Pai existe abundância para você, existe perdão para você, existe cura para você, existe amor, existe consolo, existe uma mão segurando você e guiando você constantemente ao longo desta vida. Enquanto os lenhadores vão tocando você do ninho, na casa do Pai existe um lugar seguro para você fazer a sua casa. Em Jesus tem um lugar seguro para você se ajeitar, meu irmão. Se você está vivendo agitado demais, talvez é porque você ainda não fez sua casa na rocha. Você ainda está fazendo nas árvores. Deixa o Pai amar você nessa manhã. Jesus, Ele é aquele irmão mais velho que deveria ter ido atrás do irmão mais novo, sabia? Na cultura judaica, quando acontecia um caso desse, que o irmão ia embora de casa, o irmão que ficava, por ser o responsável pela família, o herdeiro oficial das coisas, ele tinha como responsabilidade ética e moral ir atrás do seu irmão que foi embora. E gastar toda a sua fortuna, se fosse o caso, para trazer o seu irmão de volta. Imagina a cara daqueles fariseus, quando Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês são os irmãos mais velhos, vocês israelitas, que sabiam da salvação de Deus, deveriam ter ido atrás daqueles que estão perdidos, daqueles que são pecadores, e não foram. E Jesus está dizendo, mas eu sou o irmão mais velho que vocês precisam. Eu sou o irmão mais velho que vim atrás de vocês. Eu sou o irmão mais velho que quando vocês deixaram a casa do Pai no Éden, e eu fiquei, ao contrário do outro irmão mais velho que ficou em casa emburrado, eu dei a minha vida e vim ao encontro de vocês. E na noite que Jesus fez isso, ele partiu o pão e ele disse aos seus discípulos, esse aqui é o meu corpo, que é partido por vocês. Tiago, chama as tias e chama as crianças para vir para cá para fazer a ceia para nós, por favor. Jesus partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Vocês estão com fome? Querendo comer das comidas do porco? Olha aqui, ó, eu estou dando meu pão, meu próprio corpo para vocês se alimentarem. Para vocês não terem mais que desejar outra comida. Eu estou partindo o meu corpo em favor de vocês. E ele também disse naquela noite, quando ele pega o cálice, e ele diz, esse é o cálice do meu sangue, que é derramado em favor de vocês, como símbolo da nova aliança. Qual é a nova aliança? A nova aliança é que o Pai está com as portas abertas para todos nós novamente. As crianças eu vou pedir para sentarem quietinhos com seus pais e com suas mães, tá? Todas elas, com seus pais. Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês, um novo começo para vocês. Um novo acordo entre vocês e Deus. Vocês comam do meu pão e vocês tomem do meu sangue. E vocês serão recebidos na casa do Pai. Talvez nessa manhã, alguns de vocês ainda não entenderam isso. Mas, se nessa manhã,
você ouviu essa mensagem e lá no fundo do seu coração, você teve o desejo de se render a Jesus. E você quer seguir esse Jesus. E você quer andar com Ele. E fazer dele a principal pessoa da sua história. Entendendo que você é pecador e pecadora. Entendendo que você e eu somos pessoas que naturalmente somos separados de Deus. Eu te convido a participar da mesa de Jesus nessa manhã. E você, meu filho, minha filha, que já tem andado com Jesus há alguns anos, eu quero saber se você ainda confia nesse Jesus. Se você ainda deixa o seu coração ser aquecido por uma mensagem tão básica e tão simples quanto essa que eu trouxe nessa manhã. Te convido a participar da mesa do Senhor. Se você está vivendo com alguma culpa, coloque essa culpa diante de Jesus nessa manhã. E deixa Ele perdoar você. Nessa manhã não é para você ficar sem participar dessa ceia. A menos que você rejeite Jesus como Salvador e Senhor. E a menos que você não tenha entendido nada do que Ele fez. Do contrário, se você se rendeu a Jesus, você está convidado a fazer parte da mesa do Senhor. Enquanto você gasta um tempo de oração, eu vou pedir para o Rafael e para a Thaisa vir aqui à frente. E como Jesus diz, tomem o meu pão, bebam o meu cálice. O Rafael vai segurar o cálice e a Thaisa o pão. E você vai se levantar e você vai vir até aqui à frente. E você vai pegar o seu pão e o seu cálice. E você vai voltar para o seu lugar e vai esperar para a gente comer e tomar juntos. Vamos comer juntos. Vamos tomar juntos. Jesus, obrigado por ter feito chegar até nós essa mensagem da salvação, a mensagem de que o Senhor entrou na história, nos trazendo redenção, nos trazendo a esperança da restauração de todas as coisas, inclusive das nossas próprias vidas. Sei que esse foi um preço alto para o Senhor, o preço do perdão, o preço de desfazer todo o mal que nós fizemos como humanidade, o preço de levar sobre si todos os nossos erros e culpas. Essa manhã nós queremos nos acolher dentro de Ti, nos recolhermos dentro da Sua presença, da Sua pessoa e deixar que o Senhor alimente a nossa alma. É do Senhor que nós precisamos, de mais nada. Nós precisamos da Tua presença, da Tua amizade, da reconciliação com Deus. É disso que nós precisamos nessa manhã. Por isso somos gratos a Ti pela Tua vida dada em nosso favor. Restaura a nossa caminhada, a nossa existência, Senhor. Traz cura para aqueles que estão doentes, enfermos esta manhã. Traz renovo emocional, físico. Renova o coração, a confiança. Para que a gente continue seguindo o Senhor, crescendo mais
nessa trilha que nós estamos fazendo atrás do Senhor. É isso que nós pedimos nessa manhã. Amém.